Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 31 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Louco, ainda essa noite pedirão de volta a tua vida. Para quem acumulaste? A palavra de hoje penetra como uma espada de 2 gumes até o fundo do nosso coração. A primeira pergunta que Jesus nos coloca é: vale a pena tudo o que você está fazendo? Passará as barreiras da morte? E a segunda: por que acumular bens nessa terra? É mais inteligente doar ou acumular? Mal não é o dinheiro, mas o dinheiro acumulado egoisticamente, ao invés de ser para os pobres. A lei humana admite o acúmulo, mas Jesus diz que todo acúmulo é desonesto, estulto, diabólico. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louco! Este é o pensamento de Jesus para com aquele que se preocupa de ficar rico ao invés de acumular tesouros diante de Deus. Tudo isso deve fazer-nos pensar muito. O mundo diz: fique rico ou morra tentando, mas isso nunca tornou ninguém feliz. Pelo contrário, provocou muitas mortes e muito sofrimento. A raiz de todos os males é a ganância do dinheiro, diz São Paulo. Tudo o que Jesus fala é para a nossa felicidade. Jesus chama de louco uma pessoa que investe toda a sua capacidade mental e física para se tornar rico. A morte revela o sentido das coisas. A morte revela quanto é frágil o raciocínio de quem procura riqueza material. Descansa, come, bebe, disse o rico desta parábola para si mesmo, mas a parábola se conclui: nesta noite morrerás. E para quem ficará tudo o que acumulaste? De que adianta ter suado tanto se não se ganha nada com isso? Olhando bem as coisas, você percebe que até enquanto vive, o rico não consegue sossegar, não consegue descansar, porque tem medo que o roubem e o assaltem. Se cerca de grades altas 4 metros, pelo medo de que alguém invada sua casa. Não sai pela rua pelo medo que o sequestrem. Enfim, constrói para si mesma sua própria cadeia e dali não sai,
escravo de sua riqueza. Queria comer, mas não consegue, porque o nervosismo pela sua ganância lhe fez ganhar uma úlcera. Preste atenção ao mal dos executivos. Dificilmente o rico consegue saborear o que ganha. Vocês lembram da antiga lenda do rei Midas? Midas era rei da Frígia, amante das riquezas e do luxo. Certa vez, pediu a um dos deuses que adorava que tudo o que ele tocasse se tornasse ouro. Baco, o deus do vinho, atendeu seu pedido, mesmo pesaroso. Midas seguiu o caminho. Jubiloso com o poder recém-adquirido, se apressou a pôr em prova. Mal acreditou nos próprios olhos quando viu um raminho que arrancara de um carvalho transformar-se em ouro em sua mão. Segurou uma pedra, ela mudou-se em ouro. Pegou um torrão de terra, virou ouro. Midas, eufórico, começou a tocar tudo que passava pela frente e tudo virava ouro. Sua alegria não conheceu limite e logo que chegou à casa, ordenou aos criados que lhe servissem um magnífico manjar. Mas logo verificou, horrorizado, que se tocava o pão, este enrijecia em suas mãos e começava a brilhar. Se levava comida à boca, seus dentes não conseguiam mastigá-la, porque se tornava ouro logo o que lhe entrava na boca. Tomou um cálice de vinho, mas a bebida desceu pela boca como ouro derretido. Sua filha, que tanto amava, tocou nele e se transformou em uma estátua de ouro. Em breve a alegria se tornou angústia e aflição. Todos fugiam dele. Midas não conseguia nem comer. Queria se livrar do poder, mas não conseguia. A morte por inanição estava chegando. Já tinha se reduzido a um esqueleto humano. Ergueu os braços reluzentes de ouro numa prece a Baco, implorando que o livrasse daquela destruição fulgurante. Baco, divindade benévola, ouviu e consentiu. A partir daquele momento, Midas abandonou o trono e as riquezas e foi viver na roça, cultivando a terra e se alimentando de seus frutos. Viver com Jesus nos leva ao bom senso da vida. Guardai-vos de todo tipo de ganância. A vida não consiste na abundância de bens. O que Jesus queria dizer com isso, irmãos? A palavra dele é clara. Vale a pena tudo o que eu estou fazendo? Estou correndo atrás dele. Sou um rei Midas, faminto de riqueza, condenado a morrer de fome. Será que no final Deus não vai chamar de tolo a mim também? Você está lutando mais para encher a tua alma ou para encher a tua barriga? A vida é um carrossel que nos deixa doidos, e quem não se agarra no que vale mesmo a pena, chega o dia em que bate a nave, como dizem os jovens hoje. Voltamos a dizer que o reino de Deus significa, em primeiro lugar, aceitar Jesus, acolher Jesus, amar Jesus, se consagrar a Jesus e não à riqueza. Procurar o reino de Deus como máximo interesse significa se dedicar a construir o reino do amor entre nós, o reino da sua justiça. Consagrar a vida para a riqueza é o pior investimento que se possa fazer, e quem se torna escravo do seu trabalho pelo medo de perdê-lo, perderá sua própria vida, perderá seu casamento, perderá seus filhos. Nesse mundo que roda igual ao peão de uma criança, devemos prestar muita atenção. Qual é o foco da nossa vida? Não podemos permitir
que o redemoinho frenético do trabalho, do dinheiro, nos engula. Existem pais que se acordam somente depois que o filho caiu nas drogas. Eles deram tudo para o filho, exceto a atenção, o tempo para conversar, para dialogar, o carinho. Deram ao filho tudo o que eles não tiveram e esqueceram de dar o mais importante: o amor, Deus. Com isso, não queremos dizer que sempre a culpa de um filho cair na droga é dos pais, mas frequentemente isso acontece. Jesus diz clara e fortemente: louco, louco, para onde vai a sua vida? Você constrói um castelo de areia que vai desmoronar à primeira onda que vier. É urgente redirecionar o nosso tempo e o uso das nossas forças. Como dizia Chiara Lubich, quem não dá Deus, dá muito pouco. E podemos continuar: quem não tem Deus no seu coração, tem muito pouco. Vamos parar um pouco e pensar como é a minha atitude diante das coisas materiais. Ou melhor, quanto tempo do meu dia eu dedico ao meu ganha-pão e quantas horas dedico ao meu ganha-pão espiritual, à minha formação espiritual. Quantas horas dedico aos meus amigos e quantas horas dedico ao meu grande amigo que é Deus. Quantas horas dedico às redes sociais e quantas horas dedico à maior rede social do mundo, que é a Bíblia. O dia tem 24 horas e normalmente temos o domingo livre, ou outro dia da semana. Como eu uso este tempo? Uma pessoa normal deveria ter 8 horas de trabalho, depois vem 3 horas de viagem normalmente para ir no trabalho, que também pode ser um tempo de oração, de escuta do diário, de escuta de uma boa palestra. Depois vem 2 horas de refeição, contando tudo, mas muitas vezes é menos que isso. Depois vem as 8 horas de sono, que podem ser menos. E até aqui dá 21 horas. Sobram 3 horas. Como eu gasto este tempo do meu dia? Como eu gasto o meu domingo? Sou fiel ao dia do Senhor? Sou fiel à formação? Como uso o tempo de viagem? Estou utilizando, por exemplo, todos os links, todos os conteúdos que a Missão Belém me oferece? Queremos enviar com esse diário uma simples agenda, que chamamos de inteligente, porque prevê uma avaliação noturna para você aprender a concentrar bem a sua vida. Você deveria, à noite, programar mais ou menos o que você fará no dia seguinte. Meia hora por meia hora, na coluna de esquerda. Depois, durante o dia, essa programação que você fez fica como referência. Quando chegar à noite do outro dia, você na coluna de direita marca o que você conseguiu fazer daquilo que havia programado e o que você não conseguiu, por desleixo ou com justificação. Isso vai te ajudar muito a criar ordem no seu dia. Vamos agora ler novamente a palavra que Jesus nos doa e que tanto nos estimula a refletir. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores.
Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará tudo o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Podemos parar um momento e sublinhar o que mais toca ao nosso coração. Vamos agora escolher o nosso propósito para que nos ajude a obedecer à ordem de Jesus que nos torna ricos diante de Deus. Como podemos nos tornar ricos diante de Deus à maneira de Deus? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos.
ricos diante de Deus. Paz e alegria a todos. Ricos de amor, paz e alegria a todos. Passam os dias, as horas passam depressa bem diante dos seus olhos. Você diz, tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida. Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia ou hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faça o melhor, faça o que puder com a vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. Verá que o segundo vale ouro, não vai desperdiçar. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tantas vidas esperam por seu amor. Tantas vidas esperam por salvação. É preciso lutar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom. Tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem?